Falamos então acerca do stress e do que pode ser feito quanto ao stress e o que é que isso tem a ver com a nossa identidade pessoal. Ora bem, o stress é um tema muito conhecido. Basicamente, eu costumo fazer notar a muitas pessoas que o stress é algo que temos em comum com quase tudo quanto é espécie animal. Os animais, em geral, têm mecanismos de alerta vermelho, digamos, em que todo o organismo é excitado, há aumento de tensão muscular, há hormonas de stress são libertas na circulação sanguínea, a respiração acelera-se, a tensão arterial aumenta, o coração bate mais forte, o animal fica assustado por vezes, porque há uma ameaça, e esta ameaça geralmente é verdadeira, é clara, está mesmo ali perto do animal, o que faz assustar-se é reagir. E todo este alerta vermelho do organismo tem a função de ajudar o animal a lutar, a fugir, a subir para a árvore, a ir embora a voar, esconder-se, etc. Nós humanos temos exatamente o mesmo tipo de resposta orgânica, um alerta vermelho do corpo, por assim dizer, mas muitas vezes, ao contrário dos animais, nós não temos medo apenas como eles têm, esta ideia de que a ameaça está mesmo lá. Nós, porque temos memória, porque temos imaginação, arriscamos-nos a produzir o mesmo alerta vermelho na ausência de um estímulo presente. É o que acontece justamente com o que chamamos de ansiedade, em geral. Nós muitas vezes, porque o nosso sistema emocional reage de maneira muito forte simplesmente a imagens e a sensações, mais do que a raciocínios complexos, acontece que se nós pensamos em coisas negativas que podem acontecer, ou em coisas negativas que aconteceram já, o nosso cérebro encara-as, de algum modo, em termos emocionais, como estando presentes e, portanto, reage em função delas como se estivessem em curso. E é assim que muitas pessoas podem estar num lugar paradisíaco, podem estar numa situação em que poderiam mergulhar numa grande tranquilidade, podiam estar a apresentar o tempo presente, etc. E estão profundamente ansiosas a pensar no que pode acontecer, no que aconteceu ou no que talvez venha a acontecer. Por vezes, mergulhadas, quase afogadas numa série de fontes de ansiedade. Regressemos ao assunto do stress no reino animal. Animal que é animal avalia automaticamente cada coisa que acontece, cada estímulo, de certo modo para perceber até que ponto sabe lidar com ele ou não. Por exemplo, imaginemos um tigre no seu habitat. Se um rato vier a correr direto ao tigre, ele não se assusta, nem se mexe, provavelmente pensa num pequeno snack que poderá consumir. Em contrapartida, se vier um elefante africano com ar furioso a correr na direção dele, o tigre quase certeza irá assustar-se e fugir aterrorizado. No mundo humano, nós fazemos um pouco a mesma coisa, avaliamos constantemente acontecimentos de vida, estímulos variados para perceber até que ponto sabemos lidar com eles ou não. Somos capazes de os encarar e, por vezes, resolver as mais variadas situações. Esta avaliação implica, no fundo, uma coisa. Estamos sempre a comparar tudo o que acontece com aquilo que sabemos ser ou achamos ser nós mesmos. O que é que sabemos fazer, o que é que sabemos entender, que capacidade de resposta é que temos. É completamente diferente, por exemplo, uma pessoa treinada em forças de segurança ser assaltada no meio da rua ou uma pessoa que não faz a menor ideia do que há de fazer para reagir ser também assaltada. Por essa mesma razão, importa perceber que a nossa identidade está em causa porque nós somos sempre o nosso próprio padrão para comparar tudo o que acontece na nossa vida ou aquilo que achamos que pode acontecer com as nossas capacidades de resposta. Por isso mesmo, se eu mudo a minha identidade, tudo muda, porque eu torno-me capaz de lidar com o stress de maneira completamente diferente. Por outro lado, geralmente, a componente da ansiedade implica que eu estou sempre a projetar-me para futuros possíveis, muitas vezes em termos negativos, quando ando realmente incomodado pela ansiedade. Ora, por isso mesmo, é muito importante aprendermos a regressar ao tempo presente, sem nos dispersarmos demasiado em considerações sobre o passado e o futuro, mas percebendo o que está realmente a acontecer aqui, neste lugar, neste momento, connosco. E se mudarmos isso na direção de sabermos estar mais presentes e mudarmos a nossa identidade, o resultado é fantástico. Mas há um terceiro componente para ter em conta. É que se nós também mudarmos o nosso hábito de estar constantemente a avaliar as coisas, para sabermos estar mais neutros e muito mais observadores do que avaliadores, estaremos a curto-circuitar o stress e os mecanismos de stress e ansiedade. Portanto, há aqui três componentes.
mudar a nossa identidade, permanecer muito mais no presente e tornarmos muitíssimo mais observadores do que avaliadores. E isso traz-nos paz de espírito.